Bom dia, seja muito bem-vindo ao canal Vida em Cristo e hoje nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Hoje é dia 7 de fevereiro e vamos ler o livro de Gênesis 34 e 35. Você é muito bem-vindo se desejar fazer parte do nosso clube de leitura bíblica e a corrente de oração, que é esse canal. Já se inscreve no canal, deixa um like e compartilha a nossa leitura bíblica, amém? Então vamos lá para a leitura de hoje. Gênesis capítulo 34. Eu estou usando a Bíblia King James atualizada, amém? A palavra de Deus diz assim: certa vez Diná, a filha que Lia havia dado a Jacó, foi fazer uma visita a algumas jovens daquela região. Siquém, filho de Amor, o heveu, o governador daquelas terras, viu-a, agarrou-a e a violentou. Contudo, ele de fato se apaixonou por Diná, filha de Jacó, e procurou fazer de tudo para que ela correspondesse ao seu amor, falando-lhe com ternura. Por esse motivo, foi pedir a seu pai Amor: consegue-me esta jovem por esposa. Jacó soube que ele tinha desonrado sua filha Diná, mas como seus filhos estavam nos campos com seus rebanhos, decidiu aguardar em silêncio até que voltassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó regressaram dos campos, e ouvindo tudo o que ocorrera, indignaram-se, e muito se iraram, porquanto Siquém havia praticado um ato de extrema vergonha contra Israel, desonrando a filha de Jacó. Atitude absolutamente ultrajante. Contudo, Amor lhes ponderou desta maneira: meu filho Siquém enamorou-se de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis como esposa a ele. Aliai-vos a nós, vós dareis vossas filhas a nós e tomareis as nossas por vós. Ficareis conosco e toda esta terra estará a vosso dispor. Podereis nela habitar, circular livremente, e nela vos estabelecer com suas propriedades. Então Siquém tomou a palavra e rogou ao pai e aos irmãos de Diná: que eu encontre graça aos vossos olhos, e darei o que me pedirdes. Podeis impor uma elevada quantia como preço e como dote. Eu pagarei tanto quanto pedirdes, mas dai-me esta jovem como esposa. Os filhos de Jacó, entretanto, por vingança, responderam de maneira mentirosa a Siquém e a seu pai Amor, porquanto Siquém havia desonrado Diná, a irmã deles. Então eles alegaram: não podemos dar semelhante consentimento, entregar nossa irmã a um homem incircunciso, porque entre nós isso seria uma grande desonra. Não vos daremos nossa permissão, senão com uma condição: deveis tornar-vos como nós e circuncidar a todos os vossos machos. Sendo assim, vos daremos nossas filhas e tomaremos as vossas para nós. Permaneceremos convosco e formaremos um só povo. Porém, se não nos ouvirdes acerca da circuncisão, tomaremos nossa filha e partiremos. Contudo, suas palavras agradaram a Amor e a Siquém, filho de Amor. O jovem não demorou em fazer tudo de acordo com o que fora orientado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. Ora, ele era o mais considerado de toda a família. Amor e seu filho Siquém
foram à porta de sua cidade e anunciaram assim aos homens de sua cidade: estes homens estão bem intencionados, que permaneçam conosco na terra. Nela andem e comercializem livremente. Toda a nossa terra está, portanto, aberta para essas pessoas. Tomaremos suas filhas como esposas e lhes daremos nossas filhas. Todavia, esses homens não consentirão em ficar conosco a fim de formarmos um só povo, senão com uma condição: é que todos os machos devem ser circuncidados como eles próprios o são. Compreendei que todos os seus rebanhos, todos os seus outros animais e todos os seus bens passarão a ser nossos. Consintamos, pois, a fim de que permaneçam conosco. Amor e seu filho Siquém foram atendidos por toda a população que os ouvia à porta de sua cidade, e todos os machos se fizeram circuncidar. Ora, no terceiro dia, quando eles convalesciam do ato da circuncisão, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada qual a sua espada e seus homens e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Chegaram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam toda a cidade, pois ali sua irmã havia sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos, e de tudo o que havia de valor na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças, e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó repreendeu a Simeão e Levi: vós me arruinastes, tornando-me odioso diante de todos os povos desta região, os cananeus e os ferezeus. Somos poucos, e se eles reunirem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos exterminados. Entretanto, eles replicaram: é certo então que alguém trate nossa irmã como uma prostituta qualquer? Gênesis capítulo 35. Eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Jacó ordenou a sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós. Purificai-vos e mudai vossas roupas. Partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos. E Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Eles levantaram acampamento, e enquanto partiam, Deus fez-se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso, eles não se atreveram a perseguir Jacó e sua caravana. Assim, Jacó e todos que com ele estavam chegaram à Luz, cidade que também ficou conhecida
pelo nome de Betel e que se situa na terra de Canaã. Lá, Jacó construiu um altar e colocou o nome no lugar de El-Bet-El, o Deus de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando estava fugindo com medo de seu irmão. Então morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada abaixo de Betel, sob o carvalho sagrado que fica ao sul de Betel, que passou a ser chamado de Alom-Bacute, carvalho das lágrimas. Deus apareceu ainda a Jacó, quando este regressava de Padã-Arã, e o abençoou. Então Deus lhe declarou: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Teu nome, doravante, será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Deus afirmou a Jacó: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação, uma assembly de nações nascerá de ti, e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque. Darei toda esta região a ti e à tua posteridade depois de ti. E quando terminou de profetizar, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Então Jacó escolheu uma pedra e a colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara, e derramou vinho e azeite sobre ela, como uma oferta de libação. E passou a chamar de Betel, o lugar onde Deus tinha falado com ele. Jacó e sua família partiram de Betel, e quando faltava uma pequena distância para chegar a Efrata, Raquel começou a dar à luz, em meio a dores além do normal, e o parto foi muito difícil. E, enquanto padecia tentando dar à luz, a parteira a encorajou: não temas, um filho saudável terás. No momento em que estava prestes a deixar esta vida, porque estava morrendo, deu a seu filho o nome de Benoni, filho da minha aflição. Entretanto, Jacó o chamou de Benjamim, filho próspero. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que em nossos dias se chamam Belém. Jacó erigiu uma estela sobre seu túmulo. É o conhecido marco do túmulo de Raquel, que existe até hoje. Depois Israel partiu dali e armou seu acampamento adiante de Migdal-Éder, a torre de vigia do rebanho. No tempo em que Israel habitava naquela região, Ruben teve relações sexuais com Bila, concubina de seu pai. Assim que Israel soube disso, ficou muito irado. Ora, os filhos de Jacó foram em número de 12. Os filhos com Lia: Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos com Raquel: José e Benjamim. Os filhos com Bila, a serva de Raquel: Dan e Naphtali. Os filhos com Zilpa, a serva de Lia: Gade e Asser. Estes, portanto, foram os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã. Mais tarde, Jacó foi morar junto a seu pai Isaque, em Manre, próximo de Quiriate-Arba, também chamada de Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado.
Isaque viveu 180 anos e expirou. Ele morreu e reuniu-se à sua parentela no mundo dos mortos. Idoso e farto de dias, seus filhos Esaú e Jacó cuidaram de seu sepultamento. Essa foi a leitura de hoje, meus queridos. Que o Senhor abençoe seu dia, em nome de Jesus. Aguardamos você amanhã para a próxima leitura. Lembrando que às 18 temos oração. Deus abençoe você.